Olá, meus queridos, estamos aqui nas nossas lives de todas as segundas-feiras, quando estamos levando até vocês um estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, que serve para todas as pessoas, independente das suas crenças ou religiões. Por quê? Porque é o código moral do Cristo, que deixou para nós enquanto esteve aqui na Terra. E é muito interessante, mesmo que você não seja espírita, para conhecimento, você vai gostar desse resumo que a gente faz para vocês. Hoje, por exemplo, nós estamos estudando ainda o capítulo 3, que diz o título Há muitas moradas na casa do meu Pai. E hoje nós estamos estudando o item 8 até o 12, que trata do seguinte subtítulo: Mundos inferiores e mundos superiores. Vamos falar o que é isso. Então, nós estamos no processo evolutivo. O homem, a humanidade, no mundo inteiro, começa desde o início, nos mundos primitivos, e vai subindo paulatinamente à medida que vai se desenvolvendo a sua moral, eliminando as suas escabrosidades, ou seja, as suas deficiências morais, e vai seguindo adiante. Esse é o nosso objetivo aqui desse estudo. Levar de clara bem palatável para as pessoas entenderem o processo que nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas já fomos um mundo primitivo, a Terra. Já passamos, né? Vamos ver o que é isso, o que é mundo primitivo, o que é mundo de expiação e provas. Quem são esses mundos inferiores? Quais são os superiores? E dentro dos superiores também tem uma gradação que vai subindo por várias etapas. Essa é que nós vamos, essa trajetória é que é o nosso objetivo aqui nesse planeta, evoluir. Então, é muito interessante a gente entender isso aí. Por que Kardec trata disso, a doutrina, os espíritos trazem para nós isso? Primeiro, para nos motivar a sermos cada vez melhores. Por quê? Porque só assim evoluímos, só assim nós estamos caminhando para um estado de felicidade, que hoje ainda não temos na Terra, uma felicidade plena, não. Temos momentos felizes até, pequenos, muito pequenos, dada a nossa imperfeição. Então, é muito interessante ver isso aqui, por que qualificar os mundos entre superiores e inferiores? A gente tem que tomar, é muito relativo isso aí, não é tão absoluto. Por quê? Porque é superior ou inferior em relação a quê? A quem? Então, nós vamos partir do princípio da Terra. Os mundos inferiores e os superiores. Então, na visão espírita, a classificação dos mundos, ou seja, dos planetas, que todo o universo é habitado, a humanidade está em todos, lógico, cada um tem a sua particularidade, nem todos têm a aparência física de cada um. Então, de cada de nós. Então, nós precisamos entender que estamos aqui exatamente para seguirmos adiante na nossa trajetória. Então, o que é essa classificação? É um reflexo do grau de evolução moral e intelectual dos espíritos que aqui habitam, ou que habitam nesses mundos. Então, essa classificação, ela não é estática, não, pois os mundos também progridem ao longo do tempo. Então, nós estamos progredindo. Então, basicamente, como eu disse há pouco, os mundos são divididos em categorias, que vão dos mais inferiores aos mais superiores. Então, quem são? Podemos classificar, então, quais são os mundos inferiores? São duas qualificações: mundos primitivos e mundos de expiação e provas, ou provas e expiações, tanto faz. E estamos, então, ainda habitando mundos inferiores. Nós já estamos no estágio melhor do que o mundo primitivo. Então, o que é o mundo primitivo? A história geral da humanidade nos conta da formação da Terra, daqui quando era o mundo primitivo, as espécies que já vieram, já foram embora, já foram extintos, dinossauros, nas plantas, na fauna, na flora, toda essa evolução de milhões de anos deu-se um mundo primitivo,
E quando da chegada, né? Depois que começou do Homo sapiens sapiens, que já foi melhorando a genética dos primeiros habitantes, nós adentramos o mundo primitivo. Então, o que são os mundos primitivos? São aqueles em que a matéria exerce uma forte influência e as paixões e os instintos predominam. A vida moral praticamente não existe. E o sofrimento é uma constante. Ele serve de mundos como meio de aprendizado e depuração para os espíritos que ali encarnam, esses mundos inferiores. É uma depuração, nós estamos depurando aqui. Então, mundo inferior são aqueles ainda que a matéria exerce uma influência e as paixões e os instintos predominam. A vida moral é praticamente zero e o sofrimento é uma constante. Então, dentre esses mundos inferiores, nós vamos falar um pouquinho agora dos mundos primitivos. São os mais inferiores, esses mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Quando ela adentrou o reino nominal, quando começou a ter um pensamento constante, aprendendo devagarzinho as primeiras escolhas que resultaram em tragédias, e assim sucessivamente, encarnação em encarnação, foram devagarzinho, ou estão ainda caminhando, porque ainda existem muitos mundos ainda, milhões ainda, que estão no estágio primitivo no universo, né? A existência, então, nesses mundos é rudimentar, baseada na luta pela subsistência, e o senso de moral é quase nulo. Não existe. A força bruta é a lei. Não há sentimentos de delicadeza ou benevolência, ou seja, a Terra, nosso planetinha, em suas eras remotas, já passamos por esse mundo de primitivo. Então, podemos dizer, resumindo então, que representa o estágio inicial da vida planetária e da evolução espiritual. Os espíritos que nele habitam ainda, como falamos, recém-saídos da animalidade e com pouco ou nenhuma compreensão das leis morais. Olha que interessante. Então, como disse há pouco, o objetivo então desses seres ali é o berço das primeiras experiências da alma em corpos materiais. Começa-se o despertamento da consciência e desenvolvimento dos primeiros rudimentos da inteligência. Então, mundos em forma, né, geológica, com vida rudimentar. Eles não têm capacidade de criar casas, moram em cavernas. A vida é uma luta diária para a subsistência, para caçar, para colher alguma coisa, para comer, porque não tem. A inteligência não dá ainda. Tá, é informação. E os mundos primitivos também têm as suas escalas. Vão melhorando, até que chega num ponto que eles se passam uma transição para o mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo agora também em evolução. Quer dizer, começou coisas bárbaras que nós tivemos ainda no mundo de provas e expiações, mas estamos caminhando. Então, o que é então os mundos de provas e expiações? A Terra se encontra atualmente nessa categoria. Olha que interessante de saber. Nós estamos ainda como mundo inferior. Nesses mundos, o mal ainda predomina. Nós estamos vendo aí guerras, absurdos, corrupção, tragédia. Isso aí nós estamos vendo, vivenciando isso atualmente. Os espíritos aqui encarnados atendem para isso, para as nossas vidas. Enfrentam grandes desafios e sofrimentos, ou provas. O mal ainda predomina. E por que esse sofrimento? Para a purificação das imperfeições, ou seja, expiações. Então, tirando aquelas coisas ruins que fizemos atrás, ainda tirando, limpando essa maldade. Ou seja, estamos como pedra de rio. Ela começa lá na nascente, vem tombando por muitos quilômetros e muito tempo, até que ela fica lisinha. É a lapidação da pedra bruta, podemos dizer assim. Estamos aqui nos lapidando através
de sofrimentos, que são expiações, e provas também. O que são provas? São aquilo que o espírito, a alma, quando desencarnada, pede algo para que ela possa evoluir mais rapidamente. Então, nem todo sofrimento é uma expiação. Expiação é quitação de débitos. Pode ser uma prova também que o espírito pede para vir, suportar e evoluir mais rapidamente. Isso é a diferença, né? Há um constante embate entre o bem e o mal. E as dificuldades servem para quê? Para o desenvolvimento da inteligência e do coração. Vamos entender isso aí direitinho. É isso que nós estamos passando aqui. Estamos aqui para aprender devagarzinho que nós, através do sofrimento, voltamos, eliminamos deficiências, aprimoramos as nossas virtudes, que nós as temos já também, algumas virtudes, e vamos devagarzinho eliminando as nossas deficiências morais. Então, o sofrimento pode ser físico, pode ser moral, social, existem desigualdades, injustiças, guerras e a luta constante entre as paixões e a razão. Isso aí é uma luta constante mesmo. Então, as leis morais ainda são transgredidas frequentemente. Então, o objetivo dos mundos de provas e expiações, o que é? É proporcionar o aprendizado através da dor, como falei há pouco, da superação de obstáculos, do exercício da paciência, da resignação, do perdão e o desenvolvimento da moralidade. Então, a gente vai entender que nós temos que começar devagarzinho a entender o nosso objetivo aqui na Terra. Então, um resumão para a gente entender que são os mundos inferiores. Qual o propósito de existir ainda? É o caminho evolutivo nosso. Estamos em evolução. Então, o propósito maior é educacional. Então, os espíritos superiores que nos ajudam nessa travessia por esses mundos primitivos, de provas e expiações, sempre nós temos a ajuda de espíritos mais adiantados que vêm nos ajudar. Como eles nos ajudam? Nos influenciando através de intuições, de pensamentos, de alguma forma, nos conectando quando nós estamos no bem, com pensamentos bons, persistindo, não nos revoltando e solicitando ajuda, essa ajuda virá. Eles não resolvem nossos problemas, mas nos ajudam a fazer escolhas melhores, para que o nosso livre-arbítrio seja cada vez mais apurado, né? Então, essa punição não é arbitrária, não, mas sim uma consequência natural do nível evolutivo dos seus habitantes e um meio de aprendizado necessário para o seu progresso, para o nosso progresso. E aqui nós entendemos, chegamos no ponto das três leis fundamentais: livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação. Então, o livre-arbítrio é a liberdade de escolher, e causa e efeito, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, todas as misérias encontradas nesses mundos inferiores, né, é, em grande parte, resultado das nossas ações em vidas passadas ou nessa presente encarnação também, nessa presente encarnação. Então, a lei de causa e efeito age como um mecanismo de aprendizado necessário para o progresso. Pensem nisso. E aí, a necessidade da encarnação. Nós só evoluímos numa existência só, nós não temos condições de limpar todo o nosso passado. Não, porque somos imperfeitos, erramos muito. Então, a necessidade da reencarnação é um fato, é a bênção que Deus nos deu. Porque Ele não castiga ninguém, não perdoa ninguém. Ele sempre nos dá oportunidade para que nós possamos seguir adiante e evoluirmos. Então, a reencarnação nos mundos inferiores é essencial para que os espíritos imperfeitos possam enfrentar as consequências de seus atos e desenvolver as qualidades morais para que possamos avançar na nossa escala evolutiva.
Então é isso aí, essa esperança do progresso, né? Que apesar do sofrimento, existe essa esperança. Porque através do nosso esforço individual e também coletivo, os habitantes desses mundos podem evoluir, olha que interessante, moralmente e intelectualmente, preparando o terreno para uma transição para os mundos mais elevados. Transição. Estamos vivenciando a transição. A Terra está, nesse momento, aproximando-se do final da transição. Ou seja, vamos deixar de ser um mundo inferior e vamos para o primeiro estágio de um mundo superior, que é o mundo de regeneração. Ó, aí que a gente vai começar a realmente a tratarmos o bem como uma coisa natural, superior ao mal, que ainda nesses mundos de regeneração ainda pode sentir, mas já há uma diferença. Por quê? Porque as pessoas, os espíritos encarnados que aqui ficarão, que permanecerão na Terra no mundo de regeneração, são aqueles que agora, nesse período de transitório, já têm a sementinha e a vontade de melhorar, espiritualmente falando, moralmente falando. Então aqueles a quem foi dada toda a oportunidade pela reencarnação, nessa última reencarnação, porque é a última reencarnação que estamos fazendo no mundo de provas e expiações. Aqueles que não aproveitaram e continuam fazendo as coisas negativas, infelizmente serão levados para mundos de acordo com a sua vibração, com o seu padrão vibratório, e vão ainda, como aquele aluno relapso que não estuda durante o ano, vão ter que cursar de novo, repetir o ano, entre aspas, são talvez milhares de anos ainda, em um outro mundo de acordo com a sua vibração, para que depois desse estágio possam adentrar o mundo de regeneração. Então, quem são esses mundos superiores? A gente pode fazer um resumo para vocês entenderem. São ambientes de maior progresso evolutivo, onde os espíritos vivenciam a lei divina e se dedicam ao bem. São caracterizados, aí estou abrangendo todos os mundos, né? Superiores. São caracterizados pelo predomínio do espírito sobre a matéria, do conhecimento sobre a ignorância, da moralidade sobre as paixões. A felicidade, a paz, a harmonia e o amor ao próximo são as características marcantes. O sofrimento é gradualmente diminuído até chegar a ficar totalmente ausente. Então, o primeiro mundo, a porta de entrada para o mundo superior, como disse há pouco, são os mundos de regeneração, que é a nossa próxima etapa aqui na Terra. Então, os mundos em transição, né, onde é regeneração, não é um mundo definitivo, é a transição do bem para o mal. É um período que ele vai chegar ainda no início agora, ainda com resquícios de maldade dentro de nós, mas já marchando nós, compreendendo a importância da lei de causa e efeito, vai nos dando essa oportunidade de nós nos corrigirmos a cada existência nesse mundo, melhorando paulatinamente. Então, os espíritos que neles encarnam ou reencarnam já possuem um certo grau de adiantamento moral, embora ainda possam passar por provas mais amenas. Vejam bem, as encarnações vão começar a ser cada vez mais tranquilas, mais amenas, sem problemas de tantas tragédias, de tantas coisas negativas que estamos passando, sofrimento. Então a gente vai pensando devagarzinho e devagar a gente vai conscientizando que nós estamos aqui para evoluir. A Terra nos dá todos os meios, mas todos os meios físicos e sensoriais vão ficar aqui, mas vão ficar marcados dentro de nós indelevelmente. Ou seja, se nós somos apegados às coisas, aos bens, às pessoas, o desapego, o egoísmo, o orgulho, fica difícil. É isso que a gente vai... O desapego tem que ser devagarzinho. Então, há um esforço coletivo em direção ao progresso.
Olha para vocês verem. Com instituições mais justas e relações sociais mais fraternas. A fraternidade deve ser a tônica do início desse mundo de prova, de regeneração. Então, qual o objetivo dos mundos de regeneração? Oferecer um ambiente mais propício ao desenvolvimento moral e intelectual, onde os espíritos possam se libertar gradualmente das imperfeições e avançar na escala evolutiva. Então, é isso que a gente tem que entender. Que mundo de regeneração são mundos de transição entre os de expiação e os mundos felizes. Quer dizer, é meio caminho andado na nossa trajetória evolutiva. Embora ainda haja vestígios de imperfeições, o bem já predomina e os espíritos encontram um ambiente mais propício ao aprendizado e à paz. É um estágio, podemos dizer, de repouso das fadigas das lutas morais, onde as almas aurem novas forças para continuar a sua jornada evolutiva. A Terra está em processo de transição para se tornar um mundo de regeneração. Olha, gente, esse é o nosso objetivo. Por isso é muito importante. Não podemos jamais perder essa oportunidade que estamos vivendo nesse momento. É o momento mais importante, a melhor ou a maior oportunidade, a melhor encarnação de todas as que já tivemos é que estamos vivenciando agora, nesse momento. Não podemos fazemos tudo para não sermos degradados para mundos ainda em sofrimento como os daqui. Precisamos avançar. É hora de olharmos para dentro de nós, verificarmos o que eu preciso modificar. Eu sou uma pessoa rancorosa, maldosa, intolerante, raivosa, invejosa, ciumenta. É a hora de olharmos e começarmos a trabalhar essas negatividades dentro de nós, refrear os nossos impulsos negativos, colocando pensamentos bons, palavras boas, olhares bons, atitudes boas, para que nós possamos gradualmente eliminarmos essas deficiências. E aí, no segundo estágio, então, dos mundos superiores, nós vamos ter os mundos felizes ou ditosos. Olha que interessantinho. Nesses mundos, podemos dizer, mundos felizes ou ditosos. O bem, então, sobrepuja totalmente o mal. E a felicidade impera. Já estaremos gozando da felicidade. As relações são harmoniosas, baseadas no amor e na solidariedade. A busca pelo autoaperfeiçoamento é um imperativo e a inteligência e a moralidade estão muito mais desenvolvidas. Então é isso aí. O bem reina quase que absoluto. Então, os habitantes que um dia estaremos lá, com certeza, é a nossa trajetória, é o nosso objetivo. Então, nós já vamos ter um grau de pureza e elevado grau de pureza e intelectual. A vida lá é marcada pela felicidade, pela paz, pela harmonia, pelo amor ao próximo. As necessidades materiais são mínimas e as atividades se concentram no desenvolvimento intelectual, artístico e espiritual. Qual o objetivo, então, dos mundos de felizes ou ditosos? Proporcionar um ambiente de felicidade e plenitude aos espíritos, já bastante evoluídos, permitindo que continue seu progresso em níveis mais elevados e auxilie os menos avançados. Esse auxílio que está chegando a nós são desses mundos. Espíritos que já estão lá, vêm em missão a nos ajudar a nossa travessia, como o irmão maior, cuidando dos seus irmãozinhos menores ainda, que estão na infância ainda, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo. Quando nós entramos em contato com eles, eles dão a fortaleza para que nós possamos escolher melhor, para que não tenhamos muitas coisas a espiar, gente. Pensem nisso. É um momento mágico que estamos vivendo. Então, nesses mundos já não existe mais doença. A guerra e nem miséria. Nada. Não existe.
Então as necessidades são outras. A vida física vai durar muitos anos. Hoje quem fala que tem 100 anos é raro. A vida lá não tem o processo de encarne e desencarne. São totalmente diferentes, que não cabe a nós agora trabalharmos nisso. Futuramente a gente vai falar sobre isso. E no último estágio, então, dos mundos, temos os mundos celestes ou divinos. Essa aí é o supra-sumo. Veja bem, são as moradas dos espíritos mais puros e depurados, onde o bem reina exclusivamente. Não há mais espaço para o mal e nem na ignorância. A vida é quase que inteiramente espiritual. E os habitantes já alcançaram o máximo de sabedoria e de bondade, estando em plena comunhão com Deus. São os co-criadores de Deus e ajudam a criação dos mundos e acompanham o progresso dos mesmos. É importante, característica, né, deles mais, que são mundos habitados por espíritos puros, como disse há pouco, que já atingiram o máximo da sua evolução espiritual no seu sistema planetário. Lá a sabedoria, bondade e poder são imensos. A vida neles é de felicidade que não dá nem para exemplificar, de tão felizes. Estão em comunhão permanente com o Criador. Então, a vida nele é servir, esses mundos são para servir como morada para espíritos mais elevados que atuam como guias e protetores dos mundos abaixo, irradiando amor, conhecimento de todo o universo. E o mais interessante, esses mundos têm uma interconexão. Então, essa não é estática. Então, os mundos vão evoluindo. Estão sendo criados e vão evoluindo cada vez mais, até que não necessitam mais de mundos físicos, né, para se habitarem. Então, exatamente isso aí. E os mundos progridem em sua jornada evolutiva, passando das categorias inferiores para superiores, à medida que seus habitantes evoluem moral e intelectualmente. Além disso, há uma constante interação entre os diferentes mundos, com os espíritos mais evoluídos, como eu disse há pouco, auxiliando aqueles que estão em estágios inferiores, através de inspiração, de orientação, em algum caso da encarnação, porque muitos espíritos superiores, como agora, estão reencarnando na Terra, para ajudar nesse processo transitório. Se não me engano, Divaldo já trouxe, eu não sei qual é o Divaldo Chico, que nesse período agora, dessas décadas agora, de 2030, cerca de 250 mil espíritos de alto nível de outros mundos encarnam na Terra para ajudar a nossa transição planetária. Não estamos sozinhos, mas a evolução é individual, porque do individual forma-se o coletivo. Se eu melhoro, a minha família vai sentir, os meus amigos, e assim nós vamos formando uma egrégora que vai transformar o mundo. É assim que funciona. Então, gente, o que a gente pode concluir, então, rapidamente, para que vocês tenham essa noção de esperança, para que possam seguir adiante, superando os desafios, agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade que estamos aqui hoje, trabalhando a nossa evolução. Então, podemos concluir então que a visão espírita das diferentes categorias de mundos habitados oferece uma perspectiva ampla e otimista sobre a vida universal, revelando o processo contínuo de evolução e progresso, onde cada ser tem seu lugar e a sua oportunidade de ascender a planos de existência cada vez mais felizes e luminosos. Essa compreensão nos incentiva a trabalhar em nosso próprio aprimoramento moral, pois o nosso progresso individual contribui para a elevação do planeta em que vivemos e nos prepara para habitar moradas mais elevadas no futuro. Aí a importância, vejam bem, a minha melhora vai influenciar
a psicosfera do nosso mundo. Por isso é importante. Vamos julgar menos, auxiliar mais, orar muito pelos nossos governantes, pelos promotores da justiça, tão deturpada atualmente. Mas esses seres, se nós destilarmos ódio a governantes, a justiça, nós estamos trazendo ódio para dentro de nós. Nós precisamos mandar luz para eles, para que possam se encontrar. Porque ainda há tempo deles se redimirem, de acertarem, se preocuparem com o bem comum. É isso que a gente faz. Porque quanto todos, ao invés de odiarem, de desejar o mal, mandarem energia boa, para que eles possam, essa gente, é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando todos nós vamos mandando essa energia boa, as coisas vão acontecer. Creiam, nosso país já está fadado a ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Mas nós não vamos esperar de braços cruzados, vamos fazer a nossa parte. Vamos irradiar luz, primeiro em nosso lar, que nosso lar realmente seja uma fonte de luz que irradie para os seus vizinhos. E assim sucessivamente essa luz vai cada vez mais se ampliando. De repente nossa cidade, nosso estado, nosso maravilhoso país, nosso mundo. Vamos vibrar para que diminua a guerra, diminua as desigualdades sociais, onde vamos acabar com a miséria, com a fome. Vamos fazer a nossa parte. Cada um que faça a nossa parte. E aí, gente, nesses 30 minutinhos, falamos para vocês essa beleza desse estudo do Evangelho. Semana que vem, nós vamos tratar exclusivamente, entrar de sola, podemos dizer assim, nos mundos de expiações e provas. Vamos destrinchar mais ainda, para ficar mais fácil para todos. Meus queridos, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima segunda, se assim Deus o permitir. Um grande abraço para vocês.